Vamos começar a aula de hoje falando sobre taxa média de variação de uma função. Então está aqui. Seja f uma função definida por y igual a f de x. Sejam x1 e x2 dois valores do domínio de f. x1 diferente de x2, cujas imagens são respectivamente. Quem é a imagem de x1? Quem é a imagem de x1? F de x1. Quem é a imagem de x2? F de x2. Então ele diz aqui o seguinte: se você pegar e fizer o quociente f de x2 menos f de x1 e dividir por x2 menos x1, esse resultado aqui, esse quociente, ele vai receber o nome de taxa média de variação de uma função para x variando nesse intervalo aqui, de x1 a x2, ok? Professor, como é que a gente vê isso? Então vamos lá. Vamos olhar aqui esse gráfico aqui ao lado. O domínio é x, contradomínio é y, né? O domínio, aqui é o domínio da função, e isso daqui é o contradomínio da função, certo? De f. Se x1 tem esse valor, qual é a imagem de x1? Você traz aqui no gráfico aí. A imagem de x1 vai ser quem? F de x1. x2, você vai trazer aqui, quando tocar no gráfico, quem é f de x2? Você puxa para y aqui, quem é f de x2? Tá aqui. Então, qual é a imagem de x2? F de x2. Qual é a imagem de x1? F de x1. Então, como é que eu calculo a taxa de variação? A taxa de variação você vai calcular da seguinte maneira. Você vai pegar f de x2, está aqui, f de x2 menos f de x1 e vai dividir esse resultado por x2, está aqui, menos quem? x1, tá? Então, esse quociente aqui me dá a taxa média de variação de uma função, ok? Então, vamos lá. Vamos resolver, vamos colocar em prática isso daí. A formulinha está aqui em cima, é só eu vou aplicar direto, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de x1, esse cara aqui de x2, tá certo? Então, x1 é igual a 1, aqui eu tenho, isso implica dizer, quem é f de x1? É só você vir aqui, f de x1, quanto é que vale? 4. Então, f de x1 é igual a 4. x2 agora vale quanto? x2 vale 3. Então, quanto é que vale f de x2? Também vale 4. Então, f de x2 igual a 3. x2 vale 3, então f de x2 também vale 4, ok? Então, repare que a gente está pegando onde o exercício pediu, x variando de 1 a 3. Colocando na fórmula. A fórmula nos diz o seguinte, f de x2 menos f de x1, então vai ficar 4 menos 4 dividido por x2 menos x1. x2 vale 3, menos x1 que vale 1. 4 menos 4 dá 0, dividido por 3 menos 1, 2. 0 dividido por 2 dá 0. Ok? Item B, mesma coisa. Esse cara aqui é x1. x1 vale 1, x2 vale quanto? 3. Então vamos lá. Se x1 é igual a 1, quanto é f de x1? Ou seja, qual é a sua imagem? Você pega aqui no gráfico e traz aí. Quem é f de 1? 3. x2. x2 igual a 3. Quem é f de x2? F de x2, ou seja, quem é f de 3?
Quem é f de 3? F de 3, aí vem aqui no gráfico e traz aqui para y, 7. Então, fazendo o cálculo, jogando na fórmula, vai ficar f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Fazendo esse cálculo aí, nós temos que 7 menos 3 dá 4, 3 menos 1 dá 2, 4 dividido por 2 dá 2. Então a taxa de variação aqui vale 2. O item C, mesma coisa. x1, x2. x1 igual a 1. Quanto é f de x1? F de x1, quanto é? Quanto é f de 1? Traz aqui para o gráfico, dá 3. F de x2. x2 vale 3, então f de x2. Quanto é que vale f de x2? Está aqui, traz aqui, puxa para cá, menos 3. Então, calculando a taxa de variação, só jogar na fórmula. F de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Isso daqui vai ser igual a menos 3 mais menos 3 dá menos 6. Adição de dois números inteiros com sinais iguais. Some seus modos, deu o resultado, o sinal do número deu o sinal comum às parcelas. Então vai ficar menos 6. 3 menos 1, 2. Quanto é menos 6 dividido por 2? Menos 3. E esse daqui fica como exercício para vocês, ok? Por hoje é só. Fiquem com Deus.